Diga para o seu irmão, e meu Deus, vai estralar. Querido, o nome dessa mensagem é Só Jesus na Causa. Hoje de manhã não deu nada certo, irmão. O som falhou, a igreja cantou sem microfone, sem nada. Jesus veio, nada funcionou. Você está vendo aqui, está tudo improvisado. Olha o tipo das caixas, olha ali, gente. É tipo coisa de Taubaté essas coisas, ó. Tudo improvisado, tudo ainda. Gente, uma boa notícia para vocês, cara. O ar-condicionado vai chegar, olha que bênção. Você que não veio no primeiro culto aqui, irmão, você teve um livramento de Deus. A antessala do inferno desceu nesse lugar no primeiro dia aqui. Foi terrível, ainda bem que você não veio. Deus livrou você da morte. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova série chamada Headline. Nós vamos continuar falando muito de Jesus. Nós temos entendido que muitas mensagens têm se perdido, falando muito do homem, do eu, do ministério, do que eu tenho feito, do que eu tenho construído. E esse tipo de mensagem, ela é baseada realmente em Cristo, as obras de Cristo. Nós não queremos nos perder, nos dispersar sobre isso. Então nós viemos agora de Taubaté recentemente. Semana passada nós tivemos o Fire Refine, que é uma conferência anual comemorando o aniversário da igreja. E nós vamos ter um Fire Refine aqui o ano que vem também, em 15 e 16 de março. Então se você está ouvindo falar, irmão, fique esperto, porque acho que as vagas até já acabou. O Leandro falou lá em Taubaté, gente, vai ter o Fire Refine. Cara, você não tem noção. Está vindo gente do Acre, Paraguai, Rio de Janeiro, São Paulo, Taubaté, Timbó, Caxias do Sul. Então, cara, não fique de fora, não vai ser aqui. Nós vamos fazer num lugar que possa comportar pelo menos de 1.200 a 1.500 pessoas. E vai ser incrível, você não pode ficar de fora do que Jesus está fazendo. Sabe qual foi o último avivamento que teve no sul do país, irmão? 2001. Foi o último fogo e glória que fizeram por aqui. E se tem noção do privilégio que nós temos tido de participar do novo de Deus em Curitiba, eu tenho muito privilégio, porque eu nem sou daqui. Deus mandou para cá para ver o que vai acontecer aqui. Olha que incrível isso. Nós estávamos no Fire Refine, chapando, recebemos muitas palavras proféticas sobre Curitiba, sobre a Poema. E a minha pergunta foi: o que a gente vai fazer com isso? Deus, recebemos tantas coisas incríveis, o que a gente vai fazer na segunda-feira? Amanhã, segundo, o chefe vai procurar a gente, vai ficar em cima da gente. Tem aquele e-mail que você não mandou na sexta-feira, você vai ter que mandar às pressas amanhã. Tem os irmãos que vão correr atrás de você para apavorar você. Vai acontecer um monte de coisa a partir de amanhã. E a nossa pergunta é: o que nós estamos fazendo com isso, com toda a palavra? Será que ela vai embora amanhã de manhã? Tudo que nós estamos recebendo. Ontem eu estava jogando um videogame em casa. Aí tem gente que fala: pastor, vigia, jogar videogame. O diabo não tira férias, por isso que a vida dele é o inferno. Ele não joga game, eu jogo. Por isso que a vida dele é desse jeito, fica atormentando os outros. Bicho ruim. E aí eu estava jogando Jedi, cara, um joguinho lá do Jedi. De repente apareceu o Luke Skywalker. Na verdade eu era o Luke Skywalker ali. Irmão, de repente ele começou uma conversa com um robozinho. E ele falou assim pro robozinho: olha, robozinho, eu tenho recebido tantas coisas, tenho aprendido tantas coisas para me tornar um Jedi. Só que eu vivo sozinho. E parece que eu não tenho propósito. Irmão, quando ele falou parece que eu vivo sozinho, parece que eu não tenho propósito, naquela hora eu falei: meu Deus, cara, Luke Skywalker. Luke, você é um pastor, mano? Você está desviado, mas você é pastor? Eu falei: Luke Skywalker, você precisa pregar na Poema, cara. Então, semana que vem vai ter um telão que ele vai vir, já falei com ele. Vai ser agenda aberta, Luke Skywalker vai ter que ir pregando para você. E eu falei: Luke, isso é uma revelação, cara. Deus revelou para você no joguinho. Gente, é muito, o Luke Skywalker é muitos de nós. Temos recebido palavras incríveis, profecias incríveis, poder de Deus. Mas parece que a gente está andando sozinho, parece que a gente está num buraco e não sai do lugar. O que está acontecendo com a gente?
Cara, em João Jesus disse: vocês se tornarão a mensagem, ou seja, as pessoas vão crer na mensagem que vocês anunciarem, ou seja, vocês se tornarão a mensagem. Então a melhor pregação que eu e você pode ter nesses dias, irmão, não está no esboço, não está no iPad, não está no celular, não está no YouTube. A melhor pregação é o testemunho de vida que nós estamos tendo com o Senhor, e por isso nós estamos se tornando a mensagem. Você entendeu por que você tem que se tornar a mensagem, irmão? Para as pessoas lerem Cristo em você. E aí você se torna uma carta viva. Provai de ver que eu sou bom, irmão. Como que as pessoas vão provar de Jesus se Ele é bom? Olhando para mim e para você. Você não gosta de comer comida japonesa, mas quando você vai comer, você quer gastar o seu 13º numa semana com aquilo lá. É demoníaco aquele negócio, ele impregna, você deixa você viciado. Cara, é impressionante, irmão. Então você se torna a carta viva. Então as pessoas podem experimentar Cristo na sua vida. E à medida que nós vamos entregando o nosso coração para Jesus, à medida que nós vamos servindo a Cristo, é à medida que vai crescendo uma pequena chama em nós, e essa chama vai crescendo, vai tomando proporção, ao ponto da gente se tornar, como Jeremias disse: sou como um bêbado por causa das tuas santas palavras. Então, irmão, fala para o seu irmão: você tem que dar uma chapada, você está muito chatinho. Aleluia. Olha que bênção. Misericórdia, pastor, não pode falar essas coisas, irmão. Jeremias já disse: estou como um bêbado. Lá em Taubaté é chapado. Como que é aqui que fala em Curitiba? Estou de fogo. Tem uns irmãos que vai ter assim, ó. Brincadeira. Então olha o principal trabalho do Espírito Santo, irmão. É convencer do pecado, da juízo e justiça, mas também é um trabalho árduo para transformar a minha vida e a sua, e fazer ela semelhante à imagem e semelhança de Cristo. Cara, você tirar o diabo da vida de alguém é muito fácil, irmão. Difícil é você transformar o caráter dela. Isso é só um trabalho para o Espírito Santo de Deus. Então o maior trabalho dele nesses dias é convencer do pecado, do juízo e da justiça, mas também me transformar em mais semelhança de Deus. Esse é o maior trabalho do Espírito Santo. Nesses dias, ou nós vamos ser maldição, ou vamos bênção na vida de alguém. Ou a gente vai ser legal, ou a gente vai ser insuportável. Ou a gente vai ser incrível, ou a gente vai ser muito ruim em alguma coisa. Não existe, irmão, meio termo no governo de Deus. Ou a gente se torna, ou a gente não se torna. Ou a gente é parecido com Cristo, ou a gente não é parecido com Cristo. Ou temos os frutos do Espírito Santo, ou nós vamos começar a sabotar o fruto do Espírito Santo, que vem através do próprio Espírito. Nós escolhemos. Então eu acho que está na hora da gente levantar realmente como igreja de verdade, irmão. Discernir o tempo, discernir as estações, discernir aquilo que Deus está fazendo, e mergulhar em direção a isso, para que a gente viva uma grande coisa aqui no Brasil. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, abra comigo, verso 16. A minha esposa está assim: tira a blusa, tira a blusa, tira a blusa, está suando. Mas nesse calor, graças a Deus, não está tanto. 1 Coríntios 9, verso 16, gente, olha que maravilhoso isso. Contudo, prego o Evangelho. Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Olha só, não sobe para minha cabeça quando eu prego o Evangelho, não me orgulha isso, pois eu prego aonde há necessidade. Eu prego onde existe necessidade de alguém ouvir, para alguém que quer ouvir o Evangelho. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ô irmão, se você é a nova criatura, se Jesus pegou você, você sofreu um novo nascimento, nada mais justo e fiel do que você pregar as Escrituras que você agora está vivendo. Eu não consigo entender uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, está tendo a mente de Cristo, o coração de Cristo, mas não consegue falar sobre Cristo. Olha o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmão, nós vamos pagar um alto preço no Brasil por ter a liberdade de pregar o Evangelho, e mesmo assim não o fazemos. Pastor, mas eu vou ser perseguido na onda, irmão? O máximo é um primo seu falar para você que você não quer saber mais de você. O máximo que você vai ouvir é falar: agora você é crente. Tem católico que a gente vai evangelizar os caras falam: não, eu sou católico protestante, não sei de onde.
Mas você vai na igreja, na missa? Não vou, faz anos que eu não vou, então você não é nada. Eu sou espírita, pastor, mas você vai, você pratica? Não, então você não é nada. Pastor, eu sou crente, de berço, nasci no berço de ouro. Nem existe isso, irmão. Berço de ouro, da onde? Sou crente, mas estou desviado, então você não é nada, irmão. Ai de mim se não pregar o evangelho. Vai evangelizar bêbado para você ver, tudo tem nome de profeta, tudo desviado e quer pregar para você. Qual o seu nome? João Batista, meu Deus. Qual o seu nome? Jeremias, qual o seu nome? Só não achei o Jesus ainda desviado lá, mas deve ter. Qual o seu nome? Eu sou Pedro. Cara, só tem nome de profetas mendigo. E aí você fala com os caras, sabe o que os caras falam para você? Deixa eu pregar para você, irmão. Aí eu falo para os caras, cala a boca, irmão, vai pregar o quê? Se você prega, mas não vive, você está nessa vida, o que você quer pregar para nós? Não venha com esse papo furado para cima de nós, irmão. Verso 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Gente, Deus gosta tanto do ser que Ele resolveu morar dentro do ser. E morar dentro de mim. E deixa eu falar para você, a obrigação Deus não deu para os anjos de pregar o evangelho, deu para mim e para você, cara. Vamos fazer jus a isso aí, está muito fácil pregar o evangelho no Brasil. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha só o verso 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isto por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Gente, me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Eu trabalhava numa empresa uma vez, o cara chegou e falou assim para mim: Xandão, tô com uma bala aí, cara, é o aço, é a número A do mercado. Eu falei: é mesmo? Que bala que é essa? Ele falou: cara, é uma bala que você põe embaixo da língua, você fica, mano, você vai ficar louco 3 dias. Eu falei: sério, mano? Que fala mais. Dele: cara, é uma bala, mano, que os caras estão vendendo por aí. Mas eu falei: mas você tem essa bala? Ele falou: eu tenho para vender, você vai querer uma? Eu falei: não, mano, eu estou experimentando uma coisa chamada a rocha. Ele falou: o que é isso? Eu falei: você não está ligado, irmão. Essa rocha deixa você alucinado por resto da vida, você nunca mais vai voltar ao normal. Dele: mas tá para vender? Eu falei: não, é de graça essa, eu sou o fabricante dela. Dele: mano, você está traficando? Eu falei: não. Para você pode ser, se você quer me chamar de traficante, eu vou fazer de tudo para com todos. Estou traficando. Ele falou: mas onde eu encontro isso aí? Eu falei: lá na minha igreja, às 10 da manhã, às 18. Cola lá que você vai chapar, irmão. A hora que você pegar a rocha chamada Cristo Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você acha que uma droguinha para dar sensação prazerosa para você vai durar 3 dias? A nossa sensação chama Cristo Jesus, que está dando prazer para nós até a volta dele. E a Bíblia diz que nós vamos continuar tendo prazer nele para o resto da eternidade. Essa é a rocha. Amém? Então prega, meu amigo, para de ser crente. Então olha só, vamos prestar conta sim. Mas Xandão, eu tenho amizade com Jesus, irmão. Eu vou falar para você uma coisa que eu vou ser ousado em falar. Talvez a gente não apresente o Jesus que a gente quer, porque talvez a gente não conheça ele verdadeiramente. Porque a gente só apresenta um amigo, cara, se a gente conhece. Ninguém apresenta alguém que não conhece, ninguém fala de alguém que não conhece. A gente pode até ouvir falar, mas para conhecer, irmão, nós vamos ter que andar junto. Então, se você quer ser um comunicador do evangelho, você faz um curso, você prepara e você comunica a galera, você vende o seu curso. Mas para você ser um influenciador do céu, você vai ter que viver conforme as escrituras dizem. Você vai ter que se relacionar com Jesus para apresentar um Jesus verdadeiro e não um Jesus fake news que está ainda pregado numa cruz com uma cara de triste e derrotado, sendo que o nosso Senhor vive e viverá para sempre. Amém? Então, cara, por favor, não apresente Jesus para as pessoas se você não conhece. João 17, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a vida eterna? Esta, que te conheçam. João 17, Jesus disse: Pai, eu quero fazer o nome do Senhor conhecido, e eu quero que eles te conheçam. Glorifica o teu Filho, envia-me a mim,
me empodera para que eu continue mostrando, Pai, quem é o Senhor. Então a vida eterna é essa, que te conheçam. Gente, sabe qual é a maior tristeza das pessoas às vezes dentro da Poema? Quando elas sentam com a gente, elas perguntam para a gente o que elas têm que fazer. Uma das maiores tristezas das pessoas dentro de todas as Poemas é assim: pastor, o que eu preciso fazer? Eu falo, não sei, cara. Você precisa saber o que Deus tem para você. Pastor, o que você acha que eu devo? O que o senhor acha que eu tenho no chamado? O que o senhor? Não sei. Nós não somos guru espiritual. Lembra do Walter Mercado? Quem é dessa época do Walter Mercado? Alguém lembra dele? Lembra, Dor? O Dor consultava ele direto, mano. Walter Mercado é um cara que você ligava, gastava lá seu rim, seu fígado, e ele falava para você, liga já. Era uma mistura de leão com águia, com touro, cabeça desse tamanho, o cabelo desse tamanho. Liga já. Então a gente empurra todas as pessoas a ter um relacionamento com Deus, e as pessoas pegam mal com nós. E eu digo mais, muitos de nós que estão nessa noite aqui, você foi doutrinado e forjado para buscar somente o pastor, porque o lugar que você era, o pastor falava, para ganhar um carro, para comprar um carro tem que falar comigo, para orar tem que falar comigo, para fazer alguma coisa tem que orar comigo, é eu que oro e eu que trago a revelação. Muitos de nós foi doutrinado dessa forma. Essa forma é paternalista e não paternal. A forma paternalista, um homem comanda, o homem domina, é a geração de Nimrod, que quer aprisionar todo mundo como escravo, porque é só ele que domina. Mas uma igreja paternal é uma igreja que lança todo mundo para viver no secreto com Jesus, para saber qual é a vontade de Deus, para saber qual é o plano de Deus para você, e saber o que Deus tem naquele exato momento com você. Essa é a igreja paternal. Então as pessoas pegam mal, e a gente fala, cara, nós não vamos falar, vai buscar Deus. E aí, às vezes as pessoas ficam tristes, vou embora da igreja. Então beleza, irmão, nós estamos ensinando você a começar a ter uma intimidade agora, para ela terminar na vida eterna. Então não pega mal com a gente está empurrando você para você ser de Deus, irmão. Nós não queremos ninguém preso ao Xandão. Geralmente pastores que fazem isso, lideranças que fazem isso, elas não são um amigo do noivo, cara. Elas querem para ela a igreja. Pessoas que aprisionam outras pessoas neles, é a geração de Nimrod, o primeiro homem que vendeu pessoas como escravo, dependentes de si mesmo. E deixa eu falar um negócio para você, igreja. A igreja já tem um dono, cara. A igreja já tem um Senhor, ela já tem um marido. Não queira ser marido da noiva, ela já tem um, cara. Libera as pessoas, não faça ela prisioneira de você. Não deixa elas refém de você, libera elas, vai com Deus, vai orar, vai saber de Deus, em nome de Jesus. Agora olha que legal, João 20, 29, diz, então Jesus lhe disse, diz para Tomé, porque me viu você creu, felizes os que não viram e creram. Gente, teve uma vez, um testemunho, eu já contei, acho que esse testemunho. Eu estava saindo da casa da Marcela, eu namorava com ela, eu saí da casa dela, fui embora, e eu andava com a minha biblinha embaixo do braço, cara. Eu estava passando perto de uma vielinha assim, que ia para minha casa, tudo escuro. E aquela época eu estava meio Marco Feliciano, eu falei, Deus, quero ver um demônio. Se tiver um demônio num raio de 5 km, vai queimar pela glória. Quero ver um demônio, quero ver um demônio. E eu estava orando forte, cara. A hora que eu passei perto da viela, eu falei, Deus, mostra um demônio, está tudo escuro, eles devem estar alojados aqui nas árvores. Rapaz, saiu um morcego de dentro da árvore, irmão. Ele tinha o tamanho da bateria ali, cara, o morcego. Era um helicóptero, mano. Cara, o meu coração quase parou. Sabe quando fica igual o Chaves? Faz assim? Falei, Deus, era brincadeira. Deus falou para mim, imagina o morcego, você ficou com medo, a gente que vê o demônio. Não, Jesus, não brinca essas coisas não. Então disse-lhe Jesus, porque você viu, você creu, felizes os que não viram e creem. Gente, olha que maravilhoso, alguém aqui já viu Jesus? Ninguém viu. Alguém aqui já andou com Jesus? Não, mas a Bíblia diz que nós somos felizes porque a gente não viu, mas a gente crê. A gente de manhã estava sem som aqui, mas a gente crê que Deus estava recebendo a nossa adoração. Está tudo dando errado, mas a gente crê que Jesus está recebendo o que a gente está fazendo aqui para melhorar as coisas. Então, tudo que nós estamos fazendo é pela fé, não é por aquilo que a gente está vendo, é pela fé. Então, alguns de nós se movem por aquilo que ainda quer ver e não pela fé. Gente, olha que maravilhoso. Você já foi numa loja comprar alguma coisa, você foi tão bem entendido que você falou assim, meu Deus, acho que esse cara é crente. Alguém já teve essa sensação? Você foi atendido por alguém, daqui a pouco você sai e você fala, cara, acho que esse cara é de Jesus.
menos no Condor lá perto da minha casa, lá é tudo desviado, os caras não falam nem bom dia para você, tudo desviado. Se alguém trabalha no Condor aqui, não é com você, é só lá. Bom dia, os caras nem respondem, fala tudo desviado. Mas tem uns caras que te ajudam tanto, te acolhem tanto, que você fala, meu, ele só pode ser de Deus. Então de verdade a gente quer ver Cristo, mas começa a ver Cristo na vida das pessoas. Começa a ver Cristo na vida dos irmãos, para você ver. Tem irmão que no nosso meio está falando como Jesus, cara. Tem irmão no nosso meio que está andando como Jesus. Tem irmão no nosso meio que está tendo atitudes de Jesus, pensamentos de Jesus. Um dia Pedro estava lá desviado, com medo de morrer. Estava lá na fogueirinha, assando uma batata lá, uma cebola roxa, estava lá escondidinho. De repente os caras chegam e falam, você estava com Jesus, não estava? Ele disse, não. De repente, segunda vez, olha, você estava com Jesus lá, não estava não? Não, não estava. A terceira vez perguntaram para ele, você estava lá com Jesus, não estava? Você estava, a gente viu você lá. Ele falou, não. Então eles disseram, cara, você fala como ele. Você fala como ele, você é um deles. Ei igreja, não adianta você se esconder, a gente já achou você. Não adianta você se esconder, a gente já te achou. Porque você fala como Jesus. A gente já achou você porque as suas atitudes são de Jesus. Não adianta você falar que você não é crente, as pessoas vão perceber, irmão. O primeiro nome cristãos foi a primeira vez mencionado numa cidade chamada Antioquia, onde as pessoas que eram seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez como cristãos, porque eles andavam como Cristo, tinham o cheiro de Cristo, pensavam como Cristo, a atitude era como Cristo. A primeira vez que foi mencionado os cristãos foi lá naquela cidade, porque eles eram muito parecidos com Jesus. Irmão, Jesus era tão simples, mas tão simples que quando foram prender Jesus e entraram para pegar Jesus, tinha um monte de gente, perguntaram, quem é Jesus aqui? Jesus era tão simples que ele se misturava no meio do povo, ninguém sabia quem era, irmão. Quem é Jesus? E os homens caíram quando ele disse, sou eu. Segunda vez, quem é Jesus aqui? E ele falando, sou eu, e os caras não botaram fé, caíram por terra. A terceira vez falaram, sou eu sou o Cristo a quem vocês procuram. E os homens caíram no chão de novo no poder. Cara, a humildade e a simplicidade de Jesus era algo estranhamente esquisita, ao ponto de se confundir no meio do povo. Cara, é ao ponto de alguém entrar e falar, cara, todo mundo aqui é igual a Jesus. Imagina, irmão, você é meio esquisito assim, a pessoa falar que você é de Jesus. Olha só, que bênção. Amém? Agora, Marcos capítulo 6, verso 17, aqui diz que se a gente for fiel, cara, a mensagem que nós estamos recebendo, se a gente for fiel às escrituras, aquilo que nós estamos ouvindo, em algum momento os caras vão pedir a nossa cabeça. Marcos 6, 17, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Olha só Herodes, malandrinho, foi lá pegar a cunhada, foi lá, eu vou tomar um kkk, foi lá, eu vou lá no Acre, estamos acriando meus amigos, como que é mesmo? Tacacá, é isso, né? Gente, que negócio esquisito, eu fui no Acre, tem uns irmãos do Acre aqui, eu cheguei lá, os caras, pastor, toma isso aqui. Eu falei, o que é isso? É bebida de índio? Eles, não, toma aí, você vai gostar, mas deixa a boca mole. Eu falei, como que eu vou tomar com a boca mole? Vou pregar com a boca mole, imagina. Os irmãos queriam envenenar o pastor lá, gente. Os acreanos é terrível. Então olha só, o Herodes aqui, malandrão, ficou com a cunhada. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Então João confrontava o cara, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, é errado, é pecado. Assim, verso 19, Herodias o odiava e queria matá-lo. Olha aí a pombinha. O odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia. É tipo assim, mano, eu quero bater no cara, quero prender, quero arrebentar esses crentes da Poema, mas até que os caras é legal, cara, não dá para fazer isso. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo, santo, e quando ouvia ficava perplexo. Mesmo assim,
gostava de ouvi-lo. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Você não precisa prestar atenção em mais nada da mensagem, mas presta atenção no que eu vou falar. Se a gente carregar a verdade que nós estamos carregando de Cristo, se tornar um foguinho de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com a verdade dentro de nós, em algum momento nós vamos desagradar a muitos, porque a igreja nesses dias está denunciando o pecado, mas apontando o caminho que é Cristo. O verdadeiro profeta no nosso meio é aquele que denuncia o pecado, o erro, mas aponta a saída correta, Cristo Jesus. As duas maiores coisas hoje perseguidas no Brasil é a igreja e a família. A igreja e a família são as maiores instituições de Deus na terra. Deus criou a família, homem, mulher, filhos, e filhos são herança do casal. E tem muito crente no nosso meio que não quer ter filho. Por quê? Se ela é herança, deveria querer, irmão. Filhos são herança de pai e mãe, são heranças do Senhor. As duas maiores coisas hoje para ser perseguido hoje está sendo a igreja, porque nós estamos denunciando o que está errado no mundo, e por isso estamos sendo perseguidos. Existe um espírito de Herodias caminhando no meio da igreja, onde a gente fala o que é errado, onde a gente condena o que é pecado, aponta o caminho certo, e as pessoas falam para nós, mas não ouve ele não, porque ele está está pregando muito essas coisas aí, quer ofender a gente, quer perseguir a gente. As pessoas querem continuar no erro, querem viver na vida podre de pecado, não querem mudar de vida e estão assediando os outros dentro da igreja. Não deixe o pastor falar assim com você, não deixe o líder falar assim com você. Querido, nós não estamos preocupados, porque a nossa intenção é agradar a Deus e não a homens. E se a nossa cabeça for parar numa bandeja, glória a Deus e aleluia. Antes de nós os profetas sofreram, Cristo sofreu, os discípulos sofreram, e ainda vai chegar a nossa vez. Esperem que vai chegar. Hoje de manhã, irmão, não tinha som, não tinha nada, foi no gogó. Vai ser assim, dentro das cavernas, intocado na garagem de alguém, chapando com Jesus, até a hora da volta dele. Vai ser dessa forma. Cuidado com o espírito de Herodias no nosso meio. Cuidado com o espírito de Herodias no meio do GC. Cuidado com o espírito de Herodias na nação, nas conferências, e ela está por aí, irmão. Deus criou homem e mulher, e hoje estão lutando contra o plano de Deus. Deus levantou a igreja, e Ele disse ainda: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As pessoas estão se levantando contra a igreja. Não tenham medo, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Querido, não dá moral para Herodias. Ela só quer a sua cabeça e a minha na bandeja. Não dá moral para ela. Tem um missionário chamado Raul Seixas. Missionário Raul Seixas, ele disse: faça o que quiser, pois é tudo da lei. Ou seja, viva do jeito que você quer, faça o que você quiser, está tudo certo, não dá nada, faz do jeito que você quiser. Cuidado, irmão, com esse espírito. O espírito de Herodias, ele está rodeando tanto a nossa vida, tanto dentro da igreja, que está se tornando uma proposta de Satanás para nós. Qual é a proposta de Satanás para Jesus no deserto? Lança-te daqui da ordem aos seus anjos. Transforma o pão, transforma a pedra em pão. Ou seja, usa o dom que você tem para o seu benefício próprio, para enriquecer nas suas custas mesmo. Faz conferência onde não vai ser o Cristo, o nome de Jesus que vai ser glorificado, mas faz conferência para que o seu ministério seja glorificado. Essa é a proposta da popularidade do demônio para todo mundo que está aqui, para que o nosso ministério apareça, para que ele cresça. A proposta do diabo é dar fama, glória e poder, para que desvie o nosso coração do coração do Pai. Olha só, Judas capítulo 1 verso 9: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Gente, olha o papo de Miguel. Gente, Miguel, o arcanjo Miguel, era o anjo de guerra.
Não tem Luke Skywalker para dos caras, irmão. Não tem Jedi, não tem Guerra nas Estrelas. Miguel é zica, mano. A Bíblia fala no Salmo 7 ou 8, se não me engano, você pesquisa lá, que nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos, mas com a sua glória Deus tem nos coroado. Então o anjo tem mais poder que nós. Agora o anjo tendo mais poder, irmão, não aniquilou Satanás. Primeiro que não era chegada a hora, e segunda, não ficou igual a nós. Diabo, chifrudinho, rabinho com lança. Gente, tem um pastor amigo meu em Taubaté. O pastor, a primeira vez que ele era, quando ele se converteu, a primeira vez que ele foi libertar um cara endemoniado, ele não sabia como que ele fazia. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a xingar a mãe do diabo. Já viu isso? Foi expulsar o demônio, começou a xingar a mãe do diabo. Mãe do diabo, vai se lascar, sai do corpo dela. Olha só esse estilo. Cara, o arcanjo Miguel não ficou falando quem está aí. Não montou podcast, irmão. Quem está falando, quantos está aí, é legião, o que é? Capiroto, chifrudinho, coisa ruim. Não ficou falando isso, irmão. Nem Miguel quis mostrar o seu ministério. Nem Miguel quis mostrar a sua força e autoridade. Por que nós estamos querendo mostrar as nossas? Por que estamos querendo erguer torres, ao invés de construir o reino? Por que estamos ficando agora experientes na fé e não mais quebrantados? Por que estamos ficando agora cascudo na fé e não mais homens e mulheres com o coração quebrantado diante do Senhor? Estamos evangélicos demais. Estamos nos tornando evangélicos. Nem Miguel quis aparecer, irmão. Agora olha que lindos. Vocês foram feitos um pouco menor do que os anjos, só que com a sua glória o Senhor tem os coroado. Sabe o que é isso, irmão? Vocês foram feitos menor do que os anjos, mas com a glória do Senhor Ele tem nos dado destaque. Com a glória do Senhor Ele tem prosperado a nossa vida. Com a glória do Senhor nós temos sofrido avivamento nos casamentos aqui dentro. Pessoas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas. O dia que Deus, cara, resolver abençoar você, irmão, prosperar você, não desvie seu coração, devolva a glória que é dele. O dia que Deus começar a fazer seu ministério relevante, seu nome começar a correr por aí, não distrai o seu coração, cara, devolva a glória que é dele. O problema não é Deus abençoar a gente financeiramente, o problema é se a gente vai devolver para ele o que é dele. O problema é se a gente está disposto a entregar tudo para ele. Gente, nós estamos honrando mais pessoas que a gente não conhece do que as que estão aqui dentro chorando com a gente. Estamos honrando as pessoas que tem por aí que a gente nunca viu na vida. Ao invés de honrar as pessoas que caminham com a gente e suporta a minha chatice aqui dentro, suporta a chatice de muitos de nós aqui dentro. Não honramos nem a Deus, mas honramos os youtubers que não cuidam da vida de muitos daqui. Tem uma parada agora, NPC, alguém já ouviu falar do NPC? Alguém já viu isso? Ô gente, pasmem, cara. NPC é um bando de cara que vai a cara, põe roupa de gatinho, de demônio com borboleta, põe um monte de coisa, daí ele fica numa live, falando, repetindo 75 vezes a mesma coisa, e ele fica movendo o corpo assim, parece até que a galera da igreja até. Aí ele fica assim: salame, salame, caminho do vinho, caminho do vinho, obrigado, de nada, de nada, de nada, de nada. Dá vontade de você quebrar a televisão, irmão, quebrar o iPad, fica lá. Agora pasmem, sabe quantos que esses caras ganham por dia? 30 mil reais por dia, meu amigo. E alguns de nós ganham 2, e você fala: meu Deus, por que eu não tive essa sabedoria do NPC? E eu também me pergunto isso. E o pior é que eu não levo nem jeito, né, amor, para isso. Imagina eu ficar lá. Tá chapado? Tá chapada? Chapação? Chapação? Será que eu ganho dinheiro, pessoal? Será, Felipe, que eu ganho uma graninha? Não tem jeito não, né? Cara, nós ficamos lá vendo esses caras dando dinheiro para os caras. Honramos esse tipo de coisa e não honramos o Senhor.
não honramos a igreja que fazemos parte. Ô gente, não sei se vocês perceberam, nós não tem nome no envelope aqui, não tem nome de ninguém, quem dizima e quem não dizima. É só olhar para a vida de alguns, a gente sabe se pratica, se não pratica esse princípio, é espiritual. Vamos colocar ar-condicionado aqui, sabe quanto ficou de ar-condicionado só dentro desse lugar aqui? 95 mil, de instalação 30 mil, alguém já viu nós pedindo dinheiro para todo mundo aqui? Ninguém pediu, e mesmo se a gente pedir, está dentro da Bíblia, comunicar aos santos a vossa necessidade, e se alguém receber de Deus essa revelação, você meio que nós estamos recebendo. Cara, a gente não força ninguém a honrar, nós ensinamos pela revelação da palavra. Aqueles que colocarem em prática receberão, aqueles que colocarem em prática e fazer a minha vontade vão receber 100 vezes mais, é o que diz as Escrituras. Cara, está na hora da gente ser um povo leal um com o outro de verdade, ajudar um ao outro de verdade, ver a necessidade do irmão e ajudar de verdade. Sabe o que o Bruno Doar fez esses dias? Eu ganhei o videogame lá que eu falei para vocês, estou jogando lá e ele quer ir na minha casa jogar videogame. Eu falei, cara, não dá, e eu gosto de jogar sozinho. Sabe o que ele fez? Ele comprou um controle, aí ele mandou assim para mim: posso ir na sua casa hoje à noite entregar o controle? Irmão, dá um jeito, cara, prepara a mesa de café para um cara que você quer ter um tempo, leva ele na sua casa e fala: mano, precisa ter um tempo, você vem aqui, chega com café lá, irmão, chega com uma cesta de café. Começa a honrar, cara, as pessoas que têm suportado você no nosso meio. Honra o Senhor, honra as pessoas, e o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, cara, aleluia. Então a popularidade, ela tem roubado os nossos corações, cara, a fama tem roubado os nossos corações. O que eu preciso fazer para aparecer, o que eu preciso fazer para alguém me notar, querido, você faz para o Senhor, você não faz para homens, e no tempo certo o Senhor vai elevar você, no tempo certo o Senhor vai tirar você desse anonimato, vai colocar você num alto lugar, para que todos vejam a sua luz. Então fica tranquilo. Mas o que parece para mim nesses dias é que o evangelho que nós vivemos não é o evangelho dos apóstolos. Cara, o evangelho dos apóstolos, irmão, é choro, pancada, correria, morte, zoado. Não tinha o que comer, o barco virava, chibatada para todo lado. Saía do Parolim, ia para o Auer, já era perseguido, ia do Auer para o Uberaba, perseguido, voltava para cá, era perseguido, indo para dentro do busão, perseguido, ia para dentro do estádio do Couto Pereira, desiludido, porque o time não está bem, mas esse é outro assunto. E aí, perseguição para todo lado, irmão, pelo amor de Deus. Mas parece que o nosso evangelho é diferente do que a gente vê nas Escrituras. Ficamos feridos no ego, ficamos feridos no mimimi, ficamos feridos no orgulho. Ô, gente, tem um ministério que o homem inventou e não é bíblico. O ministério eu estou de banco, estou sentado. Irmão, esse ministério Deus nunca criou. Deus nunca criou o ministério todo de banco. Então parece que essas coisas é diferente para mim, cara. Olha só, em Atos capítulo 5, verso 34. Gente, olha que louco, verso 41, quer dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Cara, os caras ficaram alegres por ser ferido na face. Eu oro para que alguém dessa semana aqui seja machucado com alguém, saia daqui e falava: louvado seja o nome do Senhor, fui ferido. Quase que o anjo Miguel falou para o diabo: ô diabo, você é uma bênção, hein? Acho que foi o Billy Graham que disse: quando Deus manda o diabo, irmão, até o diabo que Deus manda é o diabo de Deus. Gente, diga para o seu irmão: você quer perseverar na fé? Diga para ele. Quer ser uma pessoa de Deus? Quer ser aperfeiçoado? Diga para ele. Peça para ser moído. Vocês nem estão felizes mais agora, né, pastor? Achei que ia ser uma benção a mensagem, pastor. Achei que meu dia de vitória era hoje. Irmão, quer pedir para ser aperfeiçoado na vida? Pede treta para Deus. Quer pedir para ser quebrantado no presente de Deus? Pede para o Deus levantar alguém para mirar você a laser, irmão, moer você. Quer perseverar na fé? Passe luta. Cante para Jesus: Deus, eu estou tão mal hoje, mas dias de luta, dias de glória. É um provérbio.
ou não é só Jesus na causa, irmão? É só Jesus, é só Cristo na causa. O sangue de Jesus tem poder. Olha só Atos 4, 23. Não precisa abrir, depois você lê para a gente ganhar tempo. Gente, aqui fala de Pedro. Os caras foram presos, arrebentados, voltaram para os discípulos. Olha a oração, olha o pedido dos caras para os discípulos. Verso 29. Agora, Senhor, gente, essa deveria ser a nossa oração no nosso meio, dentro da igreja. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome teu santo servo Jesus. Verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cara, olha só os caras. Tomaram chibatada, apanharam perseguição. O irmão tirou eles dentro da igreja. Foi para o GC, ninguém perguntou o nome. Foi para o culto, ninguém falou boa noite. Ninguém deu paz do Senhor, paz de Jah, Black Sabbath. Ninguém deu nada para o cara pegou mal. Aconteceu na vida dos discípulos. Quando eles vão embora, eles chegam para o GC dele e falam: galera, nós fomos maltratados, tirados, humilhados, estamos sem nada, estamos desanimados da vida, mas galera, vocês podem orar para que Deus continue operando em nós ainda sinais e maravilhas, e para que a palavra do Senhor a gente possa continuar pregando de uma forma mais corajosa. Irmão, na moral, o dia que alguém humilhar você, corre para a galera do GC e fala: ora por mim, gente, para eu ter mais fé. Ora para mim, para eu passar por esse vale, porque eu estou sendo humilhado na face. Diga para o seu irmão: esse cara sou eu. Diga para ele. Diga para o seu irmão: você precisa de um carrasco. Essa quem disse foi o Luiz Hermínio. Você precisa de um carrasco, irmão. Sabe por quê? Porque o carrasco sempre leva eu e você para a cruz. Vamos lá, alguém. O carrasco sempre vai levar eu e você para a cruz, irmão. Ele nunca vai passar a mão na cabeça. Então, se você tem um carrasco na sua vida que está empurrando você para a cruz, empurrando você para morrer um pouco mais, honra a vida dele. Chega amanhã para o seu chefe que te persegue, moe você, leva uma caixa de chocolate e diz para ele: carrasco, eu poderia mandar você para o inferno, mas eu quero que você vá para o céu. Eu amo a sua vida, obrigado por você me humilhar tanto e quebrar a minha vida inteira. É isso que eu preciso. Tem coragem? Tem coragem, irmão? Ninguém tem, né? Eu sei. Então olha só, depois de orarem, tremeu o lugar, gente. Sabe o que é isso? Tremeu o lugar? É Deus aprovando o povo. Quando eles oram e tremem o lugar, Deus está falando: eu estou aprovando vocês, essa humilhação de vocês, eu estou aprovando essa escassez de vocês, mas sim, vou empoderá-los ainda mais para pregar o evangelho, para fazer sinais e maravilhas. Então, para toda desconstrução, para toda morte do eu, sempre vai ter mais poder de Deus. Para toda entrega do eu, vai ter mais de Jesus. Para toda renúncia do eu, vai ter mais vida de Deus correndo em nós. É assim que funciona, irmão. Está feliz ainda? Então olha só, depois de orar, entrei em meu lugar, estavam reunidos, todos ficaram chapadinhos do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmão, se você quer mudar de cidade para ser feliz, não vá. Mas se você quer mudar de cidade, porque Deus está mandando você mudar de cidade, vai com Deus e você vai ser feliz lá. Se Deus está mandando alguns de vocês sair do antigo trabalho e ir para um novo trabalho, e essa é a vontade de Deus para você, você vai prosperar lá. Porque avivamento, pega isso pelo amor de Deus, avivamento, Miguel, não está condicionado a um lugar, a uma igreja, uma cidade, a uma nação. Um avivamento está condicionado a homens e mulheres que têm carregado a glória de Deus, homens e mulheres que têm decidido ter mais de Jesus, homens e mulheres que têm fome e sede por Deus. Ali está um avivamento. E já dizia um pregador da época antiga: um avivamento é o corpo do homem virar um cadáver, ser possuído pelo Espírito de Deus e voltar à vida novamente. Isso é um avivamento. Então, se Jesus levar você para a África e Ele deu uma palavra para você, lá terá um avivamento por causa de você. Se Jesus levar você para uma cidade fora daqui, uma cidade da região ou um bairro, se Deus está mandando você, ali haverá um avivamento, porque o avivamento
avivamento está nos lugares que as pessoas querem a glória de Deus, as pessoas estão insatisfeitas com o lugar, insatisfeitas com a nação, e todos os avivamentos que tiveram por aí, foi porque homens e mulheres insatisfeitos decidiram buscar a Deus, para que Deus operasse alguma coisa poderosa naquela região. Então você só precisa estar insatisfeito com a sua vida para Deus operar, irmão. Deus é especialista, cara, em suprir a fome do povo. E Deus não responde à necessidade, desculpa, irmão. Deus responde à obediência. Vamos lá, alguém, cara. Deus responde à obediência, cara. Uma mulher azeda com a própria vida, não queria saber de mais nada, entra numa reunião de homens. Jesus estava lá. Então ela pega um vaso de alabastro, ela quebra aos pés de Jesus, cara. Então ela quebra os pés de Jesus, e a Bíblia diz que os seus cabelos secavam os seus pés, porque as suas lágrimas caíam. Sabe o que é isso, querido? Isso é um avivamento. Alguém insatisfeito com a própria vida encontrou algo superior a ela, que pode suprir tudo de dentro dela, que pode transformar ela de dentro para fora. Então ela disse: eu estou insatisfeito com a minha própria vida, então tudo que eu tenho eu dou. Cara, se você está insatisfeito com o seu trabalho, irmão, se torna um homem de Deus lá dentro. Se torna um homem de Deus na sua casa. Se torna um homem de Deus nos lugares que você está andando, cara. Mas se você veio nessa noite, irmão, buscar uma palavra de vitória, buscar uma resposta de Deus, eu vou te dar uma resposta de Deus hoje. Apocalipse 3, verso 7, se você abrir comigo, quero que você leia isso, por favor. Aí o tecladista passa mal. Lá maior, né? Apocalipse 3, verso 7. Querido, você que está passando por qualquer situação terrível, Jesus vai garantir você a partir desse versículo aqui. É uma resposta para nós hoje. Poemeiros, não se preocupem com nada aqui desse lugar. Não se preocupe, Jesus vai suprir a gente. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, poema, conheço as suas obras, filho e filha. Eis que coloquei de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você que está cansado de lutar, irmão, você que está cansado da escassez, mas está guardando o nome de Jesus, está guardando a sua palavra. Você não tem nem força para lutar mais, mas você está guardando. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Estão falando de você por aí, irmão? Estão falando de você que você tinha tudo, agora você foi para a igreja e perdeu tudo? Estão tirando onda com você, eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eles serão testemunha do poder de Deus. Verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ei, você que está guardando a palavra de Deus na sua casa, você que não está negociando o que Deus está dando para você, Jesus vai abrir uma porta diante de você por esses dias, e você vai ter que discernir se é Deus ou se é o diabo. E à medida que você avançar em Cristo Jesus, é à medida que Ele vai colocando degraus, e à medida que Ele vai trazendo recurso para você. Você que está fraco na fé, mas não desfaleceu por completo, você que ainda tem uma chama no seu coração, mas não desistiu,
desistiu da palavra de Deus que está sobre você. O Senhor guardará você no dia da prova, o Senhor guardará você no dia da angústia, no dia da tristeza. Eis que coloco diante de vocês uma porta aberta, e ninguém pode fechar, e aquilo que eu fechar, nenhum homem na terra pode abrir. Receba em nome de Jesus. Vocês achavam que a Poema não prega bênção, irmão? Lógico que prega. Vocês achavam que a Poema não pregava vitória? Nossa vitória chegou, cara. Irmão e minha irmã, você que perdeu tudo, só sobrou Jesus, é só isso que você precisa. Você que abriu falência na sua empresa, quebrou, só sobrou Jesus, é só isso que você precisa. Você que tinha um ministério, cara, e não tem mais, porque algum motivo aconteceu com você, nós não estamos aqui acusando, porque a graça de Deus é poderosa para te colocar de pé. Você não desfaleceu na fé, Filadélfia. Todas as outras igrejas, Deus arrebentou os caras e deu um alerta para eles, mas a igreja de Filadélfia, Deus disse: tenho visto o trabalho árduo de vocês, Poema. Eu tenho visto o trabalho de vocês, Poema, e eu tenho visto a pouca força que vocês têm. Olha só, cara, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ei, pessoal, nós não estamos à venda, cara. Nós não estamos negociando o ouro e a prata que Deus está nos dando. Nós não estamos negociando a sua presença que Ele está nos dando. Ainda que exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo transformados. É de dentro para fora. Nós cantamos: de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. É de dentro para fora, cara. Tinha uma mulher em Cantares, capítulo 2, 3 e 4. E essa mulher, ela disse assim: eu estou com a pele escura, preta, machucada, e eu não quero ver meu noivo assim. Eu não quero ver meu noivo, porque olha só como eu estou. Meus irmãos me forçaram a trabalhar na vinha debaixo do sol pesado. Então a minha pele está machucada, ferida. Mas em Cantares diz que quando o noivo a encontra, ele disse: ó amada minha, como são belos seus olhos. Querido, no dia que eu e você encontrar com Jesus, Ele não vai dizer quanta ferida você tem. Ele não vai dizer: machucaram você, amada minha, quantas feridas, quantas marcas. Mas Ele olhará nos nossos olhos, Ele dirá: quão belos são os seus olhos, ó amada minha. Ele vai olhar para ver se diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, se ainda existe amor através dos nossos olhos, se ainda existe fogo de Deus através dos nossos olhos. Jesus não está preocupado com a ferida que nós estamos tendo nesses dias, mas Ele vai olhar nos nossos olhos e vai ver se a transformação dEle ainda está de dentro para fora, se ainda Ele mora em nós de dentro para fora, se ainda o que Ele está gerando em nós está refletindo aqui fora. E aí Ele vai olhar para nós e a gente vai poder cantar para Ele: de dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Fica tranquilo, irmão, sua vitória chegou, sua bênção chegou. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Salmo 7 ou 8, não lembro ali. Deus nos deu a coroa. Aqui está falando: retenha ela, proteja. A coroa fala de uma posição de destaque. A coroa fala de uma posição, querido, mais alta. Guarda ela. Não deixe as pessoas tocar no seu chamado, no seu ministério. Jesus está curando alguns de nós, curando alguns de vocês na identidade de vocês. Você não é o que os homens dizem que você é aquilo que Deus decretou sobre você.
Você não é o que o pastor disse que você vai ser, irmão. Você é o plano do sonho de Deus, é a realidade de Deus. Deus está curando a identidade de alguns de nós. Sabe para quê, irmão? Para você voltar a ter voz profética, para você voltar a ter autoridade para quando falar, vai chover, não vai chover, não vai chover. É quando você subir em algum lugar e Deus não estiver lá, você falar, o meu Deus vai vir. É ter uma autoridade como a de Danduque. Um dia foi pregar, estava ruim o culto, ele subiu e falou assim, Jesus, pode vir agora, quem está aqui é o seu amigo Danduque. Querido, é ter convicção de autoridade, convicção do lugar de destaque que Jesus está dando para nós, e ter a identidade curada para se tornar uma voz profética de ativação e não de medo, mas uma voz de autoridade. Vamos lá, alguém? Aleluia. Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Irmão, justiça com todos. Justiça com todos. Xandão, mas os caras me machucaram, você cura. Xandão, me passaram para trás, você não passa para trás. Você prepara a mesa para a restauração. A justiça é com todos, irmão, é fazer o que tem que fazer e ser reto aos olhos de Deus. Nós fomos pedir para o cara aqui do lado deixar o carro parar, para a gente parar o carro aqui do lado. Sabe o que ele disse para nós? Vocês são igreja? Somos. Não, então não dá. Tiveram outras igrejas aí e os caras zoaram tudo aqui. E eu não quero nem saber o que aconteceu, irmão, mas ele falou desse jeito. Não dá, a igreja não dá. Falei pro pessoal, junta um negócio de café aí, um monte de coisa, vamos semear para todos eles ali. E alguém perguntou, mas daí você acha que ele vai, aí depois que a gente dá o café, vocês acham que ele vai deixar a gente parar carro lá? Eu falei, eu não quero saber. Nós não estamos abençoando eles para a gente colocar carro lá, nós estamos abençoando ele porque se a igreja feriu, a igreja vai curar. A gente é igreja de verdade, cara. Nós não estamos brincando em casinha não, cara. É justiça com todos, paz no processo, a paz que o mundo não pode dar. Todo esse processo que nós estamos falando, você vai passar tranquilo. E alegria no Espírito Santo, irmão, é ter alegria na jornada, é ter alegria. Agora Romanos, deixa eu voltar aqui, cadê? Romanos 14:18 fala, aquele que serve, que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ô gente, tem dia que os dias são maus, você tem que profetizar até que fique bem. Tem dia que parece que nada dá certo, você tem que profetizar que tudo fique bem. Faz 2 anos e meio que eu e minha esposa viemos para cá com a nossa filha. Ô gente, 1 ano e meio eu morei em 3 casas. A gasolina baixa, a gente troca de carro, aumenta, eu falo, amor, né, vamos falir, vamos trocar o carro, pega o carro mais barato. Pegamos Covid aqui, minha esposa quase foi internada, foi um desesperador. A minha filha mal, querendo voltar para Taubaté, para nossa casa, ver os primos, ver a família. E todas as vezes a gente tendo que falar para ela, filha, Deus mandou a gente para cá, Deus mandou a gente para cá, a gente tem uma palavra, Deus quer fazer algo através da nossa vida. Foi 1 ano e meio de transição, irmão. E todos os dias profetizando, vai melhorar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aqueles que servem a Deus são agradáveis a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve a Deus é aprovado. Você olha e fala, cara, aquele cara é um homem de Deus. Deixa eu dizer um negócio para alguns de nós que está sentado aqui nessa noite. Quem colocou você de banco foi você mesmo, irmão. Está na hora de sair desse lugar. Quem parou com o ministério foi você mesmo. Não existe ministério do banco. Existe tempo sabático. E aqueles que falam para mim, não, estou de sabático, estou no tempo de descanso. O tempo de descanso, irmão, sabático na Bíblia é descansar, mas continuar em busca.
Está na hora de alguns de nós sair do quartinho, irmão, sair do secreto e começar a aparecer. E o dia que você for tentado aparecer é para você se esconder, mas o dia que você está escondido demais, Deus quer tirar você lá de fora e você está lá de dentro, você está ainda escondido. Deus está com saudade de alguns de nós aqui do dia que você acordava de madrugada para orar pelos seus filhos, irmão. Deus está com saudade com alguns de nós aqui que tocava no quartinho violão sem corda, desafinado, tudo ruim, mas Deus estava recebendo a sua adoração por causa do seu coração. Cadê os intercessores que tinham autoridade no reino celestial e agora estão perdendo a autoridade porque estão sentados no banco, retendo o azeite que Deus deu para você, querido? Você não tem que preservar o azeite, querido. O azeite não se preserva, o azeite é para usar na cabeça do povo, irmão. Por que você não profetiza mais? Por que você não adora mais? Quem serve a Deus é agradável a Deus, irmão. Se nós estamos no banco esperando Jesus falar, Ele já está falando. Sai do banco, meu filho. Enquanto alguns de nós estão sentados no banco falando, eu sou corpo, eu sou membro, mas estou de boa, querido. Quando um membro do corpo não funciona, sobrecarrega o outro membro. Para o meu trabalho ser mais leve, você tem que participar do corpo, irmão. Para o trabalho do staff ser mais leve, você tem que servir no corpo. Para o trabalho do sentinela, do louvor e todos os ministérios aqui ser mais leve, tem que funcionar, irmão. Você tem que cair para dentro, porque membro que está fora do corpo apodrece e morre. O membro que é tirado do corpo e fica muito tempo fora do corpo morre, irmão, apodrece. Então, em nome de Jesus, cara, se levanta perante o Senhor, dizendo a Ele: eis-me aqui novamente, Deus. Eis-me aqui, querido. Nós não estamos acusando você, pelo contrário, nós estamos dando um destino para você nessa noite. Nós estamos tirando todo o peso das suas costas nessa noite. Peso que a religião impôs sobre você, nós estamos tirando de você, para que você volte a fluir, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 1, verso 1. Aqui fala de uma geração, irmão, que é a nossa. A geração que não vai abusar do rei, que não está interessada naquilo que ele pode dar. Quando o rei Davi envelheceu de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Devia morar aqui em Curitiba. Por isso seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Querido, essa é a nossa geração, Poema. Mulher na Bíblia tipifica a igreja, aponta para a igreja. Aqui fala de uma igreja saudável, uma igreja virgem, não tem jeitinho brasileiro, não tem malandragem, não tem picaretagem no reino. Uma igreja que não está interessada naquilo que o rei pode somente dar, mas uma igreja que quer ter cuidado com as coisas do rei. Uma igreja que quer tomar conta, ser uma boa mordoma no reino de Deus, sem abusar do rei. Sabe o que é abusar do rei, irmão? É Deus restaurar o nosso casamento e a gente nunca mais agradecer a Ele. Abusar do rei é fazer como os leprosos fizeram, os 10 leprosos. Foram curados, 9 vazou, 1 voltou para responder, para glorificar. Abusar do rei é pedir para Deus: Deus, restaura meu ministério. Deus restaura, mas aí sobe para a cabeça e desvia de novo. Não somos essa geração, irmão. Nós somos a geração que está interessada nas coisas que o rei está fazendo, para que a gente seja coparticipante dele. Não somos esse tipo de gente. Não queremos somente bênção, não queremos somente uma vitória, nós queremos se tornar como ele. Essa é a nossa geração. Então o modelo da noiva, eu quero encerrar, Efésios capítulo 5, 24.
Assim como Cristo está sujeito, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Olha o modelo aqui, irmão. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja que Jesus espera de nós em Curitiba, sem malandragem, sem culpa, inculpável, sem jeitinho brasileiro, sem picaretagem, mas uma igreja remida no seu sangue, lavado nas suas águas purificadoras, e uma igreja que toca as pessoas pela pureza que carrega, e não pela malandragem que tem no nosso coração, mas uma igreja humilde, simples, gloriosa e poderosa, sem experiência, uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, uma igreja pura. Essa é a igreja que o Senhor vai buscar em breve, essa é a igreja que o Senhor vai se encontrar com ela nos ares, não uma igreja malandragem, não uma igreja picareta, mas uma igreja santa, uma igreja de verdade, uma igreja que ama o Rei, e não está apenas querendo as coisas que Ele pode nos dar, mas uma igreja santa, apaixonada e íntima. Essa é a igreja, e eu quero encerrar. Meu ursinho Pimpão, faz favor. Está feliz ainda, irmão? Essa é a igreja. Romanos 14, verso 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Acabamos de ler. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Gente, aqui está falando para nós a paz e a edificação mútua. Que a gente possa nos próximos dias ser agradáveis, que a gente possa nos próximos dias pregar uma mensagem que não edifique a mim, mas que desperte alguém para o relacionamento com Deus, que a gente possa ser mais quebrantado, amoroso um com os outros. Irmão, tem irmão que cara, tem que ficar com raiva de alguns irmãos. A gente tem que ficar injuriado com alguns irmãos. Quando a gente olhar para o irmão que é mais de Deus que nós, tem que ficar com raiva dele, e dizer para ele: como é que você é muito de Deus e eu não sou tanto? O que você faz? Eu fui para o Acre, cara, pregar lá, eu e o pastor Marcinho de Mogi, da Poema Mogi. E a gente saiu do culto lá cansado, e aí falaram: vai ter um churrasco. Eu queria ir para o churrasco para comer e ir embora para o hotel dormir. Não queria falar com ninguém, trocar ideia com ninguém. Eu falei: Marcinho, vamos rápido, cara, estou cansado, você também, vamos embora logo, não fica embaçando no churrasco não. Gente, chegou lá, cara, o Marcinho falou assim, eu falei: Marcinho, vamos embora, já deu tudo certo aqui, vamos embora. Ele: pera aí que eu tenho uma mulher querendo falar comigo. Eu falei: cara, agora não, mano, você é pastor lá em Mogi, agora quer ser pastor no churrasco? Churrasco é churrasco, irmão. Daí ele falou assim: pera aí, Xandão, é rapidinho. Esse rapidinho durou meia hora. A mulher saiu, entrou um cara. O cara saiu, entrou outra mulher. A mulher saiu, depois entrou outra mulher. Eu fiquei umas 3 horas ali, ele fazendo atendimento no churrasco. Cara, eu fiquei com tanta raiva do Marcinho, gente, que eu falei pra ele assim: cara, eu tô com raiva de você. Ele falou: por quê? Eu falei: cara, por que você tem que ser pastor no churrasco? Ele falou: Xandão, porque eu fui chamado para isso. Falei: tomei dormindo. De Taubaté, Curitiba pro Acre só para ouvir isso, cara. Cara, eu fiquei com tanta raiva dele que a gente foi embora no outro dia, pegamos um avião e tal, viemos pra cá. Aí eu pousei primeiro em Guarulhos. Quando eu desci de Guarulhos, eu falei: Marcinho, ora por mim, cara. Ele falou assim: por quê, meu? E a gente andando no aeroporto. Eu falei: cara, ora por mim, Marcinho. Você é um dos maiores pastores que eu conhecia. Eu preciso ter o seu coração, cara. Eu preciso ser pastor como você. Eu tô com raiva de você. Você é mais de Deus do que eu. Ô Xandão, para, cara. Ele é muito simples assim. Grande amigo. Ô Xandão, para. Eu falei: vai, Marcinho. Eu comecei a andar com ele assim no aeroporto, tipo, pedindo esmola. Falei: ora por mim. E as pessoas olhando, e eu: ora por mim, Marcinho. Ele parou. Deus, dá um coração de pastor pro Xandão.
Dá um coração de pastoreio para ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a gente sempre vai ter amigos mais de Jesus do que a gente. João na Bíblia foi o único cara, não foi nem Deus que falou, nem ninguém falou, nem Jesus falou que ele era o discípulo amado. Sabe quem falou isso? Ele mesmo. Ele disse: João, o discípulo amado, eu sou o discípulo amado. Então ele deita no colo de Jesus, no peito de Jesus. Pedro chega e fala assim: ô João, já que você tem mais intimidade que eu, já que você adora mais do que eu, que você ama Jesus mais do que eu, pergunta para ele quem que vai trair aqui, quem que é o chefe da facção aqui. Querido, a gente sempre vai ter um amigo que deita mais no peito de Jesus do que nós. Pergunta para ele como que é isso aí. E eu disse: Marcinho, ora por mim, cara. Queridos, tem um jovem que congrega com a gente, a família dele toda está aqui. A família dele toda está aqui. Eles foram muito massacrados em outro lugar que eles estavam. Foram muito sacaneados. E esse jovem, cara, ele virou nosso guia turístico da Poema. Se você quiser conhecer a Poema, você contrata o trabalho dele. Ele chega aqui com os amigos dele e fala assim: pastor, deixa eu apresentar um amigo aqui para você. E a gente para e conhece. Ele fala: pastor, deixa eu apresentar para você. Aí ele apresenta, ele fala assim: pastor, posso apresentar a igreja para meus amigos? Gente, ele sai por tudo. Um dia eu trombei ele no escuro aqui, achei que era um demônio, mas era ele mesmo. Eu falei: ô mano, você está maluco? Eu estou apresentando a igreja para meus amigos. Querido, é um piazão de Deus, de Jesus, cara. Foi sacaneado a vida inteira por liderança e está achando o nosso meio um ambiente seguro, uma família espiritual. Por favor, não machuque essas pessoas. Elas devem ser imitadas por nós, cara. Elas têm amor pela igreja, elas têm amor pelos irmãos, elas têm amor por Jesus. Elas devem ser imitadas por nós. Não machuque elas. Se você encontrar alguém que honra mais a Jesus do que você, pergunta para ele como que ele fez isso. Se você conhece alguém que é mais de Jesus que você, pergunta para ele como que é ser mais de Jesus. Não machuque esses irmãos, cara, por favor, eles são pedras preciosas. Por isso que Jesus disse na Bíblia para nós: sejam como as crianças. Porque a criança sai na porrada aqui, irmão. O pai e a mãe ficam 6 meses sem se falar um com o outro, mas a criança em 5 minutos voltou à amizade. E o pai e a mãe estão de bico ainda. A criança vem aqui, solta a verdade na sua lata. Você fala: ô menino, cala a boca, não pode falar essas coisas aqui. A criança tem a moral de entregar o pai e a mãe das coisas erradas que faz. Terrível, gente, criança é terrível. Elas caem, se machucam, brigam com o outro, fica de bem. E a gente não consegue perdoar, irmão. Por isso que Jesus fala: vocês têm que ter o coração e uma atitude de uma criança. Puro, simples, humilde. Querido, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu não envergonho. Às vezes a gente envergonha a igreja, mas o Evangelho eu não me envergonho. Ele continua sendo Evangelho. E a gente precisa ser transformado por ele. Eu amo esse jovem que está aqui com a gente, eu amo a família dele. Estão sendo completamente tocados e transformados novamente por uma família espiritual. E eu encerro aqui Lucas 18, 28. Não sei se você teve essa pergunta de Pedro, mas eu já perguntei. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Tipo assim: Jesus, tá bom, estou no GC, estou na igreja, louvo, canto, adoro, caio, levanto, dou uma chapada, oro em língua, não oro em língua, estou fazendo tudo que o Senhor falou. Nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir, Jesus. E aí? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber 100 vezes mais na presente era e na futura a vida eterna. Querido, aqui já anula qualquer pergunta que você está fazendo. Ninguém está me recebendo, ninguém me percebeu, ninguém me vê, todo mundo me esqueceu, eu estou escondido. Aqui já aniquila qualquer pensamento, ninguém me dá oportunidade. Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo para nós: abandona a responsabilidade que vocês têm com a família e me segue, não. Ele está dizendo aqui que alguns vão parar de falar com a gente. Tem um primo meu que, quando eu me converti, gente, eu vou fazer o casamento dele aqui 15 dias no Rio de Janeiro.
Quando eu me converti, eu tinha 3 dias de conversão e eu estava muito apaixonado por Jesus, eu não sabia evangelizar. E ele foi meu melhor amigo a vida toda. Um dia ele chegou na porta da minha casa, começou a brigar comigo, me xingou, que eu estava louco, que fizeram na minha cabeça. Eu não sabia evangelizar ele. Eu falei, quer saber, irmão? Vai pro inferno. Vai pro inferno. É lá que é o seu lugar. Nesse vai pro inferno, ficamos 8 anos sem amizade, irmão. Não vi a filha dele nascer, não vi ele mudar de vida, como tem mudado. Um dia ele me liga e fala, estou em Taubaté. Depois de 8 anos ele diz, eu estou em Taubaté, quero ver você. Gente, fui para a mesa com ele. Ele me descascou, me arrebentou, falou tudo na minha face. Eu fiquei quieto, choramos junto, orei por ele, paguei a conta dele ainda. Depois de 8 anos, agora estou indo para o Rio de Janeiro fazer o casamento dele, restaurando. Ele hoje congrega na Batista Lagoinha, lá na Lagoinha do Recreio. É batizado, serve na igreja. A nossa amizade voltou. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o que Jesus está dizendo aqui não é para você abandonar os seus parentes, ninguém. Vocês podem arrumar confusão com eles pelo fato de você estar aqui. Mas o que Jesus está dizendo é: aquele que tenha que sacrificar qualquer coisa por minha causa, será abençoado 100 vezes mais na presente era, e lá no céu, na frente, a vida eterna. Não está falando de você abandonar a sua família como muitos missionários fazem. Não está falando de você não ser pai dos seus filhos para fazer a obra de Deus, de jeito nenhum. Mas está falando de largar o seu eu, o seu coração, a sua vida, os seus sonhos na mão do Senhor, abandonar tudo, para viver exclusivamente para Ele, para que assim a gente viva poderosamente 100 vezes mais na terra e passe o resto da eternidade conhecendo a Cristo. Essa é a proposta para nós, ser uma igreja triunfante, sem malandragem, sem ter malandragem, mas uma igreja que todos os dias tem que deixar um pouco do eu, para ter mais de Cristo. Você já se perguntou para Jesus, Deus, o que eu vou ganhar? Estou na igreja. Eu já perguntei, irmão. Não tenha medo de perguntar coisas para Deus, irmão. Ele não vai brigar com você, Ele vai te responder. Eu já perguntei, Deus, mas agora estou mudando de vida, e agora? Quer mais que eu ganho? E a resposta está aqui: quem deixar todas as coisas por minha causa, receberá 100 vezes mais na presente era. É hoje, cara. A bênção é hoje, irmão. Todo dia tem uma bênção nova, todo dia tem uma palavra nova, todo dia tem uma unção fresca sobre nós, todo dia tem uma revelação nova sobre nós. É todo dia ter que deixar a nossa vida para ter a Cristo. Querido, eu sou o pastor dessa casa, e eu preciso renunciar às minhas vontades todos os dias para ter mais de Cristo. Eu preciso deixar o meu eu todos os dias para ter mais de Cristo, porque se eu não tenho mais de Cristo, a tendência é fazer a vontade da minha carne, e a vontade da carne não agrada a Deus. É todos os dias, irmão, para que a gente receba 100 vezes mais. E isso está incluso a bênção, irmão. Isso está incluso a prosperidade. Isso está incluso estar bem sucedido. Mas não isenta a gente de passar lutas e problemas da vida. Mas nós teremos justiça com todos, paz no processo e alegria na jornada. Nós vamos passar por elas sorrindo e cantando, glória a Deus, Jesus, obrigado. Está feliz ainda, irmão? Feche os seus olhinhos comigo, por favor. Coloque a mão no seu coração. Meu Jesus, meu amigo, fortalece aqueles que precisam de força nessa noite. Fortalece aqueles que precisam de ajuda nessa noite. Deus, a tua palavra garante que será aberta uma porta. Abre essa porta e façam eles entrar por ela. Deus, que essa porta seja tão alta que a gente possa escutar como João escutou: suba aqui. Pai, enxuga as lágrimas de alguns de nós essa noite. Enxuga as lágrimas dessa noite, Pai. Pai, mostre, nós não precisamos que o Senhor prove nada para nós, mas eu faço um pedido: mostre a tua fidelidade com alguns de nós, porque eles têm sido zelosos com a conduta, têm sido zelosos com a tua palavra, com a profecia que está sobre eles.
Deus coloca um desejo ardente no nosso coração ainda maior pela tua presença, pelas tuas vontades, pela tua palavra, pela tua obra, pelo teu chamado. Sim, Jesus. Aqueles que estão com medo, Pai, dê coragem, porque coragem, irmão, é ter medo, mas é acreditar naquele que está chamando você. Um dia Jesus disse para Pedro: coragem, Pedro. Isso não significa que Pedro não tinha medo, mas Pedro foi com medo mesmo, irmão, porque ele estava crendo na palavra que o estava chamando. Coragem, você que precisa voltar a ser zeloso de novo. Coragem, você que precisa viver coisas incríveis de novo. Coragem, você que precisa se render de novo. Coragem, você que precisa voltar a ser ofertante de novo, dizimista. Coragem, coragem. Tem alguns de nós nessa noite que estão como Manoá. Manoá foi o pai de Sansão. Sua esposa era estéril. De repente aparece um anjo e fala: olha, eu vou dar um filho para vocês. Sabendo que vocês são estéreis, eu vou dar um ministério para vocês. Sabendo que vocês não podem fazer nada, mas eu vou dar um ministério para vocês. Fazendo que vocês não conseguem fazer nada, mas eu vou dar um ministério para vocês. A resposta de Manoá foi: como iremos cuidar do menino? Querido, se o céu está dando algo para você, o céu vai dar a resposta também. Se o céu está revelando o chamado de vocês, o ministério, aquilo que Deus tem para cada um, o céu também vai dar a resposta. Você só precisa perguntar para o céu: o que eu farei com o menino? Como eu vou cuidar desse menino? Geração de Manoá, é a minha geração. Não fazemos nada com a força do braço, é Deus que está dando. Então a pergunta tem que ser certa: Deus, como cuidarei do menino? O anjo que apareceu, querido, era um anjo com A maiúsculo. Eu não sei se você sabe, mas quando tem na Bíblia anjo com A maiúsculo, significa que é o próprio Cristo. Foi o próprio Jesus que apareceu para Manoá. E quando Manoá pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é além do entendimento. Meu nome é além do entendimento, Manoá. Querido, para de pedir sinal para Deus, pede a glória. Para de pedir sinal: Deus, me dá um sinalzinho para ver se é da sua vontade. Ele já está dando para nós nesses dias, irmão. Pede a glória e pergunta para o céu: céu, como que eu vou cuidar desse ministério? Céu, como é que eu vou cuidar desse filho? Céu, como é que eu vou administrar esse dinheiro todo?